Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Já temos informação aqui da Folha de São Paulo. Olha só, Cardoso entra em ação no Supremo Tribunal Federal para barrar processo de impeachment. Passando agora para a agência Reuters, Fachin, o ministro Fachin, vai analisar o mandado de segurança da AGU contra processo de impeachment. Também a AGU tenta barrar impeachment no STF. A mesma notícia, portanto, notícia do dia. Passando agora, a AGU recorre ao Supremo para anular processo de impeachment. O anúncio da Câmara dos Deputados para a ordem dos votos no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foram informados. E olha só, isso já trouxe muita confusão. Os governistas não gostaram da decisão do presidente do Legislativo, Eduardo Cunha, ter optado pela região sul a começar a votar. Para os aliados de Dilma, os votos devem começar pela região norte do país. Baseado no argumento do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado Pepe Vargas pede para que a votação seja na ordem norte-sul. Na decisão, Cunha sustentou que optou por começar pela região sul, porque a última votação começou por deputados da região norte. Mas o PT argumentou que aquela eleição foi em 2 turnos e que no segundo turno a votação foi feita pela ordem sul-norte. Por essa regra, a nova votação teria que começar pelo norte. Deputados da base aliada ao governo criticaram a decisão do presidente da casa e disseram que é uma forma de tentar manipular o resultado da votação para criar um efeito pró-impeachment. Cunha alegou que iniciar a votação pelos deputados dos estados da região sul não fere o regimento. Bom, e entre os parlamentares do mesmo estado, a chamada seguirá pela ordem alfabética dos nomes. A votação começará pelos deputados do Rio Grande do Sul, depois Sul, serão chamados os deputados, depois do Sul, então, serão chamados os deputados do Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e, por fim, do Norte. O PMDB decidiu hoje, numa reunião da bancada, que vai orientar voto a favor da continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi anunciada pelo líder do PMDB, Leonardo Pisciani, que é pessoalmente contrário ao afastamento de Dilma. Segundo Pisciani, a maioria da bancada se manifestou favoravelmente à continuidade do processo. Pisciani destacou ainda que ele irá manifestar como líder a posição da maioria, mas votará como deputado a favor do governo Dilma. Já os ministros que são do PMDB disseram na reunião que vão votar pelo arquivamento do processo. E na tentativa de garantir votos, a presidente Dilma Rousseff exonerou os ministros do governo, que têm mandato na Câmara para reassumirem o cargo de deputados e votarem, portanto, contra o impeachment no final de semana. São eles: Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, Marcelo Castro, da Saúde e Mauro Lopes, da Aviação Civil. Lembrando que no dia 29 de março, o PMDB oficializou o rompimento com o governo Dilma Rousseff. O desembarque foi articulado pessoalmente pelo vice-presidente da República, Michel Temer, que presidia nacionalmente o partido na época e na ocasião, portanto. O diretório, inclusive, exigiu ainda que os PMDBistas entregassem cargos e ministérios, mas os ministros do partido se negaram a deixar os postos. E 4 secretários do governo foram exonerados por Geraldo Alckmin para que possam participar da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A saída dos parlamentares foi oficializada hoje no Diário Oficial. São esses: deixaram o cargo Samuel Moreira, da Casa Civil, esse que você viu agora, Floriano Pessaro, do Desenvolvimento Social, esses dois inclusive são do PSDB, também o Arnaldo Jardim, do PPS, que cuida da agricultura e do abastecimento, e Rodrigo Garcia, do DEM, da habitação. E Antônio Duarte Nogueira, do PSDB, também deixou a Secretaria de Transportes e Logística para participar da votação no domingo. Nogueira, inclusive, foi citado nas delações dos suspeitos presos na primeira fase da Operação Alba Branca, que investiga o caso conhecido como Máfia da Merenda em São Paulo.
O governo reconheceu que está diante de uma situação crítica com a debandada de parlamentares para a oposição. Depois do PP e do PRB deixar de apoiar o governo no processo de impeachment, ontem foi a vez do PSD e do PTB. O Palácio do Planalto reconheceu que a situação da presidente Dilma se agravou. Somente nesta quarta-feira, 31 parlamentares anunciaram a mudança de posicionamento, sendo que 26 deles estavam a favor do afastamento da presidente. O líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso, afirmou que vai orientar a bancada para votar favoravelmente à continuidade do processo de impeachment. Mas o partido não vai punir quem preferir votar contra ou manter o cargo no governo. O ministro da Cidade, Gilberto Kassab, é também o presidente nacional do PSD. Além do PSD, nesta quarta-feira, o PTB também anunciou a adesão da maioria da bancada à proposta de impeachment. Por outro lado, o PDT anunciou que vai se posicionar a favor do governo. E em entrevista logo após o café da manhã da presidente Dilma Rousseff hoje, com deputados aliados, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que há votos suficientes para barrar o processo de impeachment na votação deste final de semana. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. A AGU questiona a legalidade do processo por crime de responsabilidade e defende que seja anulado então. Por sorteio, a ação foi enviada para análise do ministro Luiz Edson Fachin, que será o relator desse caso. No mandado de segurança, a AGU aponta lesões ao devido processo legal e ao direito de defesa durante a análise das denúncias contra a petista na comissão especial, que aprovou inclusive um relatório favorável à abertura do processo na última segunda-feira. O mandado de segurança também pede a anulação do relatório do deputado Jovair Arantes, que recomendou a abertura do processo de afastamento da presidente da República e reivindica a elaboração de um novo parecer. O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, José Carlos Araújo, criticou a substituição do deputado Fausto Pinato. Para ele, foi uma manobra para interferir no resultado do processo que investiga o presidente da Casa, Eduardo Cunha. O Conselho de Ética fica à mercê da boa vontade do presidente dessa casa, que com a caneta ou de alguém da mesa a mando dele, decide o que tem que fazer. Esse conselho sofreu muito durante esses 4 meses que aqui estamos instalados. Bom, então vale a pena passar em Brasília para ver o que acontece agora. Bom, já a gente tenta então entrar ao vivo pela TV Câmara. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de saúde. A vacina contra o vírus HN1 não é recomendada para crianças com menos de 6 meses de idade. A explicação é simples. Os bebês com menos de 6 meses estão sujeitos a ser infectados pelo vírus H1N1, mas não devem ser imunizados, porque o sistema imunológico deles é frágil a alguns componentes da vacina, principalmente se não estiverem sendo aleitados pela mãe. A recomendação é do próprio fabricante. Na atual fase da campanha de vacinação na Grande São Paulo, podem ser imunizados os bebês com mais de 6 meses, as mulheres grávidas e os idosos. A partir dessa segunda-feira será ampliada para os portadores de doenças graves e no próximo dia 30 será a vez da campanha nacional. A principal recomendação dos especialistas para os pais é manter as mãos, o rosto e as cavidades nasais dos filhos sempre limpos. Além disso, devem evitar locais com aglomeração de pessoas. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que libera a chamada pílula do câncer. A liberação para o uso da fosfoetanolamina sintética foi sancionada pela presidente Dilma.
A lei já tinha passado pela Câmara e pelo Senado sem mudanças no texto que permite a fabricação, distribuição e uso da substância em caso de pacientes diagnosticados com tumores malignos. A medida foi aprovada, apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter visto com preocupação a liberação sem a garantia de eficácia e segurança. Só podem fazer uso da substância sintética, por livre escolha, os pacientes que apresentarem laudo médico que comprove o diagnóstico e assinatura de termo de consentimento e responsabilidade pelo paciente ou seu representante legal. Bom, vamos voltar a falar um pouco de política. Os destaques do dia já dizem muito com relação à fala do José Eduardo Cardoso, tentando então barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. E é por isso que a gente vai tentar dar uma passadinha por lá agora, lá em Brasília, para conferir como é que está o clima com os deputados. Quinta-feira, amanhã, já começa o processo de votação que se estende no final de semana. Já que não se concluiu, os deputados Chico Alencar e Caetano também questionaram a decisão, mas apenas genericamente, sem apresentar alternativa. O deputado Bongás também se manifestou a respeito, se posicionando no mesmo sentido da deputada Maria do Rosário, o que foi contraditado pelo deputado Domingos Sávio, que defendeu a decisão por mim proferida. Mais tarde, já quando do início da ordem do dia, o deputado Pepe Vargas também se manifestou a respeito, requerendo a reconsideração da decisão, dizendo que na votação de 2005 teria havido um segundo turno, cuja chamada foi do sul para o norte. Bom, pelo menos por enquanto o clima está tranquilo por Brasília, lá na Câmara dos Deputados. E agora a gente vai falar de outro assunto. Vamos conferir o que acontece agora no trânsito em São Paulo. Já temos imagem da Avenida Paulista, vamos direto para a avenida. Olha só o trânsito bastante intenso para o motorista que segue principalmente agora em direção ao Paraíso, mas ainda assim o caminho até que vale a pena. Dá para o motorista utilizar a Paulista na direção do Paraíso, mais difícil o trânsito para quem vai na direção da Consolação. Então, é melhor evitar a Paulista na direção da Consolação, que o trânsito está realmente mais carregado. E olha, de acordo com o MapLink, nós temos agora 320 quilômetros de lentidão em São Paulo. E vamos conferir o tempo para amanhã. Vamos direto conferir o tempo na região sul no sul do país para essa sexta-feira. Em Curitiba, o sol aparece pela manhã com a presença de poucas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Em Floripa, o céu fica aberto durante todo o dia e não há possibilidade de chuvas. Em Porto Alegre, o sol chega com tudo, o tempo fica aberto e não vai chover. Em Curitiba, a mínima é 19 graus, a máxima alcança os 28. Em Floripa, a mínima é de 22 graus. E em Porto Alegre, a mínima é de 21 e a máxima chega na casa dos 32 graus. Falando um pouquinho agora de educação, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anunciou hoje em Brasília a data do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições começam às 10 horas do dia 9 de maio e vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 20. As provas estão agendadas para os dias 5 e 6 de novembro. Por causa da realização das eleições municipais, a taxa para inscrição é de R$ 68,00 e estão isentos os alunos que concluírem o ensino médio no ano de 2016 e estiverem matriculados em escolas públicas, além daqueles que se declararem carentes. O exame é critério de acesso ao FIES e às bolsas do ProUni e é adotado como seleção por praticamente todas as universidades federais. No ano passado, foram 7.007.000 inscritos. Para este ano, o MEC estima que mais de 10 milhões de alunos se inscrevam. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para investigar o desperdício de estoques de uniformes escolares na Prefeitura de São Paulo.
As quase 170 toneladas de uniformes embaladas e encaixotadas dentro de um galpão na Grande São Paulo viraram alvo de investigação. A gestão Fernando Haddad herdou os uniformes da administração do ex-prefeito Gilberto Kassab. As peças chegaram à secretaria entre os anos de 2010 e 2013, nas cores usadas pela antiga administração, azul e verde. Como a atual gestão mudou o uniforme para azul escuro e branco, o material armazenado ao custo de 15 milhões de reais podem representar um massivo desperdício de dinheiro público. Bom, na verdade já representa, né? Uma boa tarde para você e até amanhã. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.